Enquanto muita gente espera por Westworld em junho na HBO, a minha maior expectativa era para Irma Vep. Irma Vep é a nova série do HBO Max, como sempre, um episódio por semana. Essa série vai sair às segundas-feiras, às 10 horas da noite, tanto no HBO quanto no HBO Max. Aqui a gente tem uma minissérie que na verdade é um remake de um filme francês de 1996, dirigido pelo Olivier Assayas, que é também o diretor aqui da minissérie. Então a HBO parece que ela vai começar a investir em algumas minisséries que são remakes, já fez isso no ano passado com Cenas de um Casamento, que eu achei muito boa. Gostei muito também aqui do primeiro episódio de Irma Vep, também já tem uma programada para Parasita, que também tem o Bong Joon-ho no meio da produção ali, não é o criador da série, se eu não me engano, mas está na produção também. E aqui a gente tem Olivier Assayas como roteirista, como diretor, como criador, como produtor, como tudo da série. Então é aquele negócio, a gente sempre vira um pouco o olho para remakes, mas a HBO ela começa a mostrar pra gente que, calma, o padrão de qualidade da HBO não é igual qualquer remake que é feito de qualquer forma em Hollywood. Eu gostei bastante do que eu vi aqui nesse primeiro episódio. Então, se trata de um filme que já tem mais de 25 anos, né? Completa 26 anos esse ano. É um filme que fala muito sobre a produção cinematográfica, a produção do audiovisual para televisão também, que fala sobre um remake dentro de um remake, de certa forma aqui, né? Já que Irma Vep nada mais é do que, dentro ali do filme, um remake de Les Vampires, o filme lá de 1916, um dos filmes mais importantes das primeiras décadas do cinema, que na verdade é um filme, mas que é meio que uma série de TV também, tem quase 7 horas de duração, como eles falam aqui no primeiro episódio da série. Só que ao mesmo tempo o Olivier Assayas, ele vai olhar aqui, pelo menos aparentemente ele vai fazer isso, a gente tem que ver durante a série se é realmente isso que vai acontecer. Parece que ele vai olhar para a própria produção cinematográfica, para a própria produção de audiovisual e o que mudou um pouco nos últimos anos. Ele vai mudar até um pouco o foco, então até de certa forma é uma atualização da própria obra dele. E a primeira mudança e mais clara tá já na protagonista. Se a gente tinha uma atriz chinesa indo para essa produção na França, no filme original, aqui a gente vai ter uma atriz americana interpretada pela Alicia Vikander, que aí já tem uma ironia porque a Alicia Vikander não é americana na vida real. E se lá a atriz era uma atriz muito famosa por filmes de wuxia, que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, né? O wuxia é aquele estilo de filme de artes marciais com fantasia, com uma pegada meio de conto, que é muito popular na China, em filmes como O Tigre e o Dragão, por exemplo. Aqui a protagonista vai ser uma atriz que fazia filmes de super-herói, que é o filme popular dos Estados Unidos, e até daí vai partir um pouco da sátira, da ironia da série, da minissérie até agora. Não é o tipo de sátira mais escrachada que Hollywood costuma fazer. E eu gosto como o Olivier Assayas, ele traz um lado um pouco mais popular, digamos assim, que se encaixa dentro de uma lógica meio HBO, que atinge um público maior, não é aquela pegada tão cinema francês como era o Irma Vep original, mas ele também não perde da sua autoria e da sua sagacidade ao criar pelo menos esse primeiro episódio. Como eu disse, é uma minissérie, a gente vai ter que observar durante essas 8 semanas a evolução da série. Eu espero fazer episódio a episódio, tudo vai depender se vai ter gente assistindo esses vídeos ou não, como eu fiz com Barry, por exemplo. Fiz o primeiro episódio de Barry, vi que muito pouca gente aparentemente assiste a série e acabei não continuando. Então, Irma Vep, como no original, mas ao mesmo tempo diferente, porque a gente tem personagens muito diferentes aqui, com exceção do casal que tem ali, apesar dos personagens serem um pouco diferentes aqui também, a própria protagonista, que lá era uma personagem muito mais passiva, que era muito mais observada, falava muito pouco, e aqui é muito mais focado na Mira, a gente conhece muito mais dela, a gente tem uma relação passada dela que tá afetando a personagem, e a gente também tem o René aqui, que é o diretor do filme, né, o diretor aqui da série, que é esse cara que, digamos, tem uma vida meio conturbada, não é um cara muito fácil de lidar, e a gente vai ver provavelmente isso escalando nos próximos episódios. A gente já tem algumas pinceladas aqui na Mira, como eu disse, na vida pessoal dela,
no René, que já começa a demonstrar que ele não é um cara tão fácil assim de aceitar as coisas. Tem o lance também dele já ter dado uma surtada em produções anteriores, não é um cara tão bem visto mais ali dentro. Então a gente vai acompanhar, e Irma Vep nada mais é do que essa sátira sobre a própria produção. Então a dificuldade de se produzir no audiovisual, a dificuldade de um diretor de lidar com tantas pessoas, com um ator, com um figurinista, com um fotógrafo e com todo mundo que está dentro de uma produção, e ao mesmo tempo, muitas vezes, como o próprio diretor, é difícil de lidar. Então, todos esses lances que parecem muito pequenos, é muito difícil de se fazer, né? Filmes sobre uma produção cinematográfica a gente tem vários, não são tantos que funcionam, e até agora eu gosto como a série vai fazendo, assim como eu gostava muito de como o filme de 96 fazia. Esse lance de você colocar várias personalidades juntas ali e ter que trabalhar dentro de um set de filmagem. Então a diferença entre aquilo que a gente vê, e isso o primeiro episódio vai fazer bem, né? Aquele produto que vem pro público, então, sei lá, o filme, a série que vem pro público e a gente só assiste, e a diferença daquilo para como é realizado, né? A gente tem, por exemplo, aqui a cena ali do barco, do homem sendo encontrado sem cabeça. É muito legal como a gente vê primeiro a cena para depois ver como que é a produção por trás e os desdobramentos daquilo. Ao mesmo tempo, a série ela vai falar um pouco também sobre Hollywood, de certa forma, né? Desde os filmes de herói que dominam a tela, até essa atriz em crise, né? Uma atriz que só faz filmes mais populares, e ela fala que ela quer agora fazer um bom filme, uma boa obra, como se ela mesma não gostasse daquilo que ela faz, como acontece com muitos atores e atrizes em Hollywood, que acabam fazendo filmes, acabam criando uma persona, fazendo o mesmo tipo de filme, e muitas vezes renegam até os próprios filmes que eles fazem. E acontece aqui com a Mira, e tem até um lance aqui meio interessante dela não gostar daquilo que ela faz, dela desprezar os filmes que ela faz, e ao mesmo tempo o assistente dela fala: olha, esse filme ele não é tão ruim assim, ele até que é um bom filme. Ao mesmo tempo vem o diretor e fala: ah, o estúdio está investindo muito, e a gente pode aparecer na temporada de premiações e tal. Então a gente fica nessa dúvida, esse filme é bom, esse filme não é bom, esse filme é mediano, ele é genérico, ele merece talvez aparecer numa temporada de premiações ou não. E como a gente não vê o filme, fica essa dúvida muito interessante. Então muitas vezes, como os próprios atores e atrizes acabam tendo uma visão, digamos, mais elitista. Ah, um filme popular não pode ser bom. Ou talvez ela esteja certa e esse filme seja só mais um filme de estúdio. Então são alguns lances bem sutis aqui que o Olivier Assayas trabalha muito bem, mais uma vez, como uma sátira meio velada, digamos assim. Ele não faz isso para construir piadas muito prontas pra gente gargalhar, mas é aquele humor meio ácido próprio de sátiras. Até as sátiras francesas fazem bastante isso. Uma sátira que, se você não estiver mais atento, você talvez nem perceba que é uma sátira. Ao mesmo tempo, eu acho interessante o que eles vão trazer sobre a personagem que dá título aqui à minissérie, né? A Irma Vep, que ela tem uma relação meio ambígua, né? Muito até da teoria feminista para o cinema fala sobre essa relação de como a mulher aparecia no cinema, e mais do que isso, não só se ela era complexa ou não, esse tipo de coisa, os personagens que apareciam, mas para quem ela estava sendo feita, para quem aquela personagem estava sendo feita, quem ia ver aquilo. E muito da discussão das personagens femininas durante grande parte do cinema é que elas são feitas quase como um fetiche para os homens assistirem. E isso aparece aqui nessa discussão. Ah, ela é uma personagem diferente porque ela é do mal e não aquela mulher indefesa, ela é sensual, mas ao mesmo tempo o quanto disso mostra que é uma personagem mais desenvolvida, até para a época, e que tinha uma complexidade, que não tinha medo de mostrar sua feminilidade, algo do tipo, ou o quanto disso tudo não é apenas para os homens assistirem e apreciarem aquela personagem mais sensual e mais malvada, diferente do que eles estavam acostumados até certo ponto, mas também eles iam se divertir com aquilo. Então tem uma discussão aqui interessante, e a gente vê a diferença de visão do diretor aqui, do René, um homem, como ele vê aquela personagem, e de como a Mira enxerga aquela personagem
já trazendo para a personagem que ela vai interpretar. Então, como ela olha aquela Irma Vep e como ela já começa a pensar na Irma Vep que ela vai interpretar. Também tem um lance legal aqui da própria roupa, né? Uma das marcas do filme, tanto do filme antigo do Les Vampires quanto do filme da Irma Vep, é essa roupa utilizada pela personagem, pela Irma Vep, que lá no filme de 96 é aquela roupa de couro mesmo, que é claramente inspirada, o filme deixa isso muito claro, na personagem da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. E aqui eles vão brincar com isso, né? Esse lance das personagens mulheres em filmes sempre usarem, principalmente em filmes blockbusters de ação, sempre usarem essa roupa de couro colada, que mais uma vez tem a ver com para quem essas personagens são feitas, para quem vai assistir essas personagens. E aqui a gente já tem uma mudança no material, então mais um lance da própria produção do cinema, né? Como coisas muito simples como a escolha do material, a escolha do figurino, como aquilo pode dizer sobre a personagem. Então, gostei muito desse primeiro episódio, espero que tenha bastante gente acompanhando, porque eu ficaria muito feliz de fazer episódio a episódio. É uma série que trabalha bastante com as sutilezas, pelo menos eu, como alguém que me interessa, vocês sabem, sobre cinema e produção de cinema há muito tempo, eu gostei muito do que eu vi até agora. Espero que vocês gostem também, comentem aqui embaixo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que você está achando da série, se você quer que eu faça episódio a episódio, se você gosta do padrão de qualidade HBO para séries acima de tudo. Por hoje é isso e corta.